Pelo menos 200 mil estudantes do DF voltam às aulas nesta semana. E para garantir um bom aprendizado, é preciso cuidar também dos olhos. Problemas de visão podem reduzir o aproveitamento das crianças na escola. Para falar sobre o assunto, nós recebemos no estúdio o médico oftalmologista Hilton Medeiros. Boa tarde, doutor. Boa tarde, Carol. Obrigada pela sua presença aqui no Repórter DF. Sempre um prazer. Doutor, explica pra gente por que é tão importante levar as crianças ao oftalmologista. Bom, primeiro vamos começar falando desde o nascimento. A criança, quando nasce, a primeira coisa que ela tem que ser feita nela, do ponto de vista oftalmológico, é o teste do olhinho, onde vai me dizer se aquela criança tem os meios transparentes para que a luz se forme onde tem que se formar, se a criança tem aquele olho terá condições de enxergar normal. Esse exame é feito bem novinho, né? Bem novinho, no momento do nascimento, quanto mais precoce, melhor. Porque algumas doenças podem ser tratadas imediatamente após o nascimento, ou logo depois do nascimento, e vai mudar o prognóstico visual dessa criança. Sim. Com relação à idade escolar, após os 3, 4 anos, quando a criança começa a desenvolver, então, a habilidade visual, começa a habilidade manual de começar a escrever, começar a desenhar algumas coisas, nesse momento ela tem que ser vista pelo oftalmologista. Por quê? Porque nesse momento, se a criança tiver alguma patologia, ou algum estrabismo alto, ou alguma hipermetropia, que às vezes passa desapercebido, né? Nesse momento ela é diagnosticada e vai fazer diferença. De que forma? Uma criança com uma hipermetropia, por exemplo, ela está na sala de aula, ela não percebe, mas ela fica desatenta, porque ela não consegue ver o quadro. Não enxerga bem. Ela não enxerga bem, ela fica desatenta, ela tem um baixo rendimento escolar e você vai, faz o diagnóstico, passa o óculos, muda essa criança. E aí, alguns sinais os pais podem perceber também, né? A criança dá alguns sinais que ela não está enxergando bem. Dá muitos. É a criança que está muito perto, tentando ler muito perto, vendo televisão muito perto da televisão. Aquela criança que não consegue fazer as linhas muito retas, que ela tá, no desenho dela é um pouco diferente do que deveria ser. Então, em casa ela vai pegar um copo d'água, deixa cair toda hora, esbarra. Então, essa criança, ela tem algum problema visual, tem que ser orientada, tem que ser examinada. E aí, o senhor comentou de algumas doenças, elas podem ser detectadas logo no início, assim, desde crianças, é possível detectar todas essas doenças, doutor? A maioria delas, veja bem, o bebê, quando ele nasce, as estruturas ósseas são muito pequenas, a cabeça é muito pequena, por isso que tem a moleirinha, a cabeça não está formada ainda. Também não as estruturas ósseas que envolvem o olho, né? Principalmente a órbita. O olho, se você pegasse um olho adulto e colocasse na órbita do bebê, ele não cabe. O olho do bebê, ele nasce com o olho muito pequeno. E à medida em que esse olho vai crescendo, ele vai chegando próximo ao normal. Isso significa que o bebê com o olho pequeno, ele tem, no momento que ele nasce, ele tem uma hipermetropia muito alta. A hipermetropia nada mais é do que um olho pequeno. Né? Então, essa criança com o olho muito pequeno, a hipermetropia é muito alta. À medida em que ela vai crescendo e vai se desenvolvendo, esse grau tem que ir indo diminuindo, chegando a um grau próximo à normalidade. Então, isso tem que ser acompanhado, porque se não ocorre isso, essa criança vai ter um baixo rendimento de desenvolvimento visual. E o que acontece? O mais grave disso é que o olho se desenvolve, os sistemas visual se desenvolve até os 7 anos de idade. Então, se você pega uma criança com déficit visual antes dos 7 anos de idade, você consegue corrigir essa criança e trazê-la para próximo à visão normal. É possível até curar, doutor? Sim. Sim, mas se você pega uma criança que tem um baixo de visão e depois dos 7 anos de idade, é como se esse olho, esse sistema visual não tivesse aprendido a enxergar bem. Ele nunca mais vai enxergar bem. E aí é um tratamento aí para a vida inteira, aí né? Não, usar óculos. Mesmo usando óculos, não enxerga bem. Vamos imaginar que um determinado olho, uma determinada criança só conseguiu, até os 7 anos de idade, aprender a uma visão de até 30%. Não adianta nenhum outro tratamento que essa criança não vai passar de 30% de visão o resto da vida. Então é muito importante. É muito doutor? importante. Os professores também são essenciais nisso, né? Para falar até para os pais observar alguns comportamentos que podem indicar um problema de visão. Graças a Deus, ao longo dos anos, a sociedade brasileira, a Sociedade Brasileira de Oftalmologia, junto com o Conselho Brasileiro, enfim, vem alertando e vem treinando esses professores, né? Hoje em dia nós
nós temos uma rede muito grande de professores treinados para identificar esses casos. E eles encaminham, então, para as escolas, né, para que seja feito o diagnóstico. Daí vem a importância de toda criança ser examinada antes do início do ano escolar. Doutor Hilton, no comecinho da entrevista o senhor comentou sobre o estrabismo. É uma doença que preocupa muitos pais, né? Ela pode também ser corrigida e tratada logo cedo? Pode. Aqui o estrabismo ele é diferente, porque nós temos várias causas de estrabismo. Tem o estrabismo que está ligado à falta de óculos, que é o chamado estrabismo funcional, né? Esse estrabismo, ele corrige simplesmente com o uso do óculos. E com o passar dos anos, ele vai diminuindo esse grau e a criança ou adolescente tende a abandonar o óculos. E tem o estrabismo de origem neurológica, que aí, dependendo da patologia, esse olho vai ter que ser operado para botar ele na posição correta, né? E aí vem o quando operar, o mais cedo possível, nem sempre. Às vezes, se o olho tem uma baixa de visão, já está uma baixa de visão instalada, você precisa melhorar um pouco aquela qualidade de visão daquele olho para poder torná-lo capaz de seguir com os olhos paralelos. Então depende, claro, de uma Depende de uma avaliação prévia. Muito obrigada, doutor Hilton Medeiros, pela entrevista. Uma boa tarde para você. Muito obrigado.